Oi, gente. Ai, hoje eu tô tão feliz porque eu não estou sozinha novamente. Hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa, que o nosso encontro é nas estrelas hoje, hein? Hoje eu tenho o prazer e privilégio de receber Guilherme Biotto. Ê! Oi, Cá. Oi, Gui, super bem-vindo ao nosso Além do... Obrigado. Gente, Gui, eu vou deixar você falar, porque eu já dei um spoiler de nosso encontro nas estrelas, né? Então, o que será que você fala, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, eu sou terapeuta holístico, trabalho com astrologia, que acho que é o tema principal que a gente vai abordar hoje, né? Mas além da astrologia, também trabalho com outras técnicas, o tarô, trabalho também com a mesa radiônica, com a hipnose, regressão, enfim, tem algumas técnicas que a gente vai conciliando, né, ao longo do caminho. Eu acho que é importante tudo que a gente pode agregar numa técnica uma técnica com a outra, eu acho que faz muito sentido trabalhar em conjunto sempre para buscar um bem-estar, né? Então, hoje, acho que mais especificamente a gente vai abordar a astrologia, mas também sou terapeuta holístico de modo mais amplo da palavra. E ai, eu tô muito feliz. Tem cada pergunta pra você, Gui, que eu acho que todo mundo vai gostar, hein? Bora, tá preparado pro Bora, Além do vamos lá. Espelho? A primeira pergunta que eu tenho pra você é assim: o que é, né, a astrologia e como a astrologia pode nos ajudar no processo de autoconhecimento e assim, e fortalecimento da autoestima? Tá. Tem uma frase, cá, de um astrólogo, de um autor muito importante, eu gosto muito das obras dele, que é o Dane Rudhyar. Ele escreve numa das obras que a astrologia é uma linguagem, e quando a gente entende essa linguagem, o céu fala com a gente. Eu acho que faz muito sentido essa frase dele, porque se a gente parar para pensar, desde lá de trás, né, o homem primitivo, a gente sempre observou o céu, a gente estava sempre olhando para o céu, para as estrelas, não entendia muito no começo, mas estava sempre observando. Então, acho que é isso, é uma forma de uma linguagem, e quando a gente entende essa linguagem, a gente consegue entender muito sobre a gente, né? Consegue perceber muitos pontos que no dia a dia a gente não se dá conta. Eu acho que esse é o ponto principal que a astrologia acho que vem agregar nas nossas vidas, né? Porque o processo do autoconhecimento ele é bastante difícil, ele é um processo muito intenso, ele revela muitas coisas que às vezes a gente não quer saber, a gente quer esconder de si mesmo, né? Então, quando a gente vê isso no mapa, quando a gente vê através dos posicionamentos, dos pontos do mapa, eu acho que faz muito mais sentido você parar e refletir sobre aquilo. Então, nesse processo do autoconhecimento, de trabalhar na nossa autoestima, eu acho que é muito revelador, porque às vezes a gente nem percebe que faz alguma coisa até que alguém nos mostre, né? Não tem muito disso no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa aponta alguma coisa na nossa vida e fala: opa, peraí, será que eu faço isso mesmo? E quando a gente vê no mapa, não tem muito como fugir daquilo, né? É aquilo e pronto. Eu brinco até que o mapa astrológico ele é como se fosse um print do céu quando a gente nasce. Naquele momento que você entrou na Terra aqui no plano terreno, é como se o céu tirasse uma foto e ele falasse para você: olha, tá aqui, é isso que eu tenho para te oferecer hoje, agora é com você, se vira com isso agora. E a gente precisa entender, né? Então, quando a gente percebe esses aspectos, esses pontos, os posicionamentos de planetas, as casas, fica muito mais fácil. E eu falo até por mim, né? Por experiência própria, porque até pouco tempo atrás tinha coisas do meu mapa que eu não fazia nem ideia. E quando você olha e fala, opa, isso aqui faz sentido. É por isso que eu Hum? bato cabeça com isso e não consigo resolver. É por isso que muitas vezes eu esbarro nesses problemas. Então, é um processo muito revelador. E até para a questão da nossa autoestima, porque querendo ou não, quando você se depara com os pontos fortes e os pontos fracos que você tem, né, as suas fortalezas, as suas fraquezas, os seus pontos mais tensos do mapa, isso te motiva a fazer alguma coisa. Você vai ter que agir. Não adianta você simplesmente, já vi meu mapa, já conheci, vou engavetar aqui, deixo numa gaveta no meu guarda-roupa e nunca mais vou olhar para isso. Não vai resolver nada, né? Então, quando você trabalha esses aspectos, sim, aí você está sendo sempre impulsionado para uma melhora, né? Um crescimento pessoal. E eu acho que
Isso é muito importante, entender o mapa com essa visão e não simplesmente. Eu vejo que às vezes as pessoas buscam muito astrologia só pelas previsões. Às vezes É, eu vejo até que de um modo um pouco errado, inclusive, até a gente vai conversar sobre isso mais para frente se a gente tiver essa oportunidade, mas de uns tempos para cá eu acho que caiu muito em moda a questão da revolução solar. E as pessoas procuram para fazer revolução solar, mas não lê o mapa natal. E aí eu fico pensando, tá, mas e aí? Você está vendo a Revolução Solar, mas você não sabe nem como isso afeta a sua vida, o seu mapa, de modo geral. A sua vida é conduzida de um certo modo pelo seu mapa e você está sempre olhando só a Revolução Solar, então fica meio falho. Então acho que é importante conhecer a própria personalidade, aprofundar realmente nisso, porque não é simplesmente estar atento ao que o céu tem para você para daqui a um ano. É o que o céu tem para sua vida. Eu acho que isso faz muito mais sentido. e o que o céu tem para você desde que você nasceu. Sim, exatamente. Bom, eu amei o papo que quando eu fiz com você e eu sempre releio, né? Eu acesso ele em alguns momentos porque a gente às vezes se esquece do nosso próprio potencial, né? E tá tudo ali. Sim, E eu acho incrível, é que o seu trabalho é excelente e muito completo. Então eu acesso lá, às vezes fora, às vezes que eu fico, Gui, que é? Mas depois que a gente entende, faz muita diferença, né? sim. Ah, eu amei. E assim, quais os aspectos do mapa astral estão ligados à forma, olha só que legal, como nos vemos e nos valorizamos? Como a gente se vê, está muito mais ligado com o nosso ascendente, tá? Ponto importante que a gente tem que falar é sempre o seguinte: não adianta a gente querer colocar tudo dentro de uma caixinha. Por exemplo, o meu signo ascendente é. O meu é Sagitário, vamos falar pelo meu, vai. O meu é Sagitário. Eu não posso falar que todas as pessoas que têm Sagitário no ascendente vão ter a mesma autoestima que eu, a mesma forma de se ver. Até porque o ascendente, ele é como a gente se enxerga, mas é como a gente também enxerga o mundo, é a nossa máscara social, e a gente precisa de máscara, né? A gente não dá para ser transparente 100% do tempo. Então a gente acaba usando dessas máscaras. Então o ascendente ele vai falar muito sobre como a gente se vê, mas não é só signo. Astrologia de modo geral a gente tem sempre que reforçar isso. Não é só o signo. A gente tem que olhar qual signo está nessa casa, que é a casa um, né? O ascendente é a nossa casa um. Então tem que olhar qual signo abre essa casa, ou seja, a gente chama de cúspide, é como se fosse ali a porta de entrada dessa casa. O signo que está na cúspide, os planetas que estão dentro dessa casa um, os aspectos que esse ascendente recebe. A gente tem que olhar o regente ou regentes, né? No caso, se for, por exemplo, escorpião, aquário, peixes, vão ter dois regentes, os outros signos vão ter um regente só. A gente tem que ver em que posicionamentos eles estão. Então, por exemplo, se o meu ascendente é Sagitário, eu vou olhar onde está o meu Júpiter no meu mapa. Então, em que casa ele está e quais aspectos esse regente ou esses regentes recebem. Então é muito mais complexo, né? Não dá para a gente falar que todo mundo que tem Sagitário no ascendente vai se ver como eu me vejo. É bem complexo. Então a gente tem sempre que olhar todos os pontos, formando um contexto. O mapa não dá para a gente fazer uma leitura muito por partes, a gente tem que olhar o todo, senão fica meio Frankenstein, sabe? Um pedaço de um pedaço do outro, não conecta. Então tem que olhar o contexto todo. Por exemplo, falando sobre o Sagitário, né? Eu tenho o ascendente Sagitário. Se a gente fosse levar só o signo em consideração, o pessoal pode falar, Sagitariano tem aquela coisa mais alegre, mais expansiva e tudo mais. Mas se nesse mesmo ascendente a gente tiver, por exemplo, um Saturno deitado no ascendente, fazendo uma conjunção ou uma oposição que seja, vai mudar muito isso, vai trazer mais seriedade, muito mais ligado com responsabilidades, com compromissos, uma pessoa mais fechada. Então muda muito. Então a pessoa que tem Sagitário vai ser de um jeito, mas a pessoa que tem Sagitário com o planeta fazendo um aspecto assim, assim, assado, vai mudar tudo. Então não dá para falar que todo mundo vai ter a mesma visão, mas basicamente é o ascendente. Só que quando a gente olha o mapa todo, a gente pode eventualmente encontrar algumas características em outros posicionamentos também, tá? Então seria basicamente o mapa
de modo geral, mais voltado para o ascendente. O meu é Gêmeos, você me falou. E eu sou Áries, né, gente? Então, por favor, sem torcerem o olho, o nariz, o fato de eu ser Áries, porque não é Demonaires, tá? É, exatamente. São arianjos, tá? Só para deixar bem Essa coisa é muito engraçada, né, cara, de esses... falar Áries. Até um preconceito com, né, certos signos, criou um estigma, assim, uma coisa que eu falo, gente, calma, não é assim, não é desse Não é? jeito. Por isso que eu falei, tem que ver tudo, porque nem todo mundo que é Áries vai ser exatamente como você, ou como uma pessoa sei lá, se Sim. vê como ariano, né? Então, é bem diferente. Pois é, então, por favor, não me demonizem. Existe algum signo ou posicionamento dos astros que tenha mais desafios com a autoestima? Como trabalhar isso espiritualmente? Tá, pensando na questão somente do signo, né? De novo, voltando naquele mesmo ponto que eu abordei agora, que é a questão de ter que olhar o mapa como um todo, se a gente for olhar só o signo no ascendente, eu diria talvez Virgem. Talvez o Virgem, tá? Porque o virginiano ele tende a ser um pouco mais autocrítico. Só que aí pode ser muito positivo, como pode ser um pouco mais tenso. Isso vai depender de mapa para mapa, porque se a pessoa usar esse aspecto de uma forma um pouco mais favorável, ela pode se cuidar mais, ela pode estar mais atenta com o físico, com a saúde. Se puxar para um lado mais tenso, sei lá, tiver um aspecto tenso em cima desse ascendente ou um planeta, por exemplo, o próprio Saturno em cima do ascendente, pode trazer mais autocobrança. E aí vai trazer aquela sensação de nada tá bom, sabe? Ah, me arrumo e não tá bom o suficiente. Então pode acontecer. Mas é Tá. mais essa visão do todo mesmo. A gente tem que olhar o aspecto que o ascendente recebe, onde o regente está, se ele está recebendo algum aspecto também. Então, não tem nada específico, pontual ali que vai de fato falar, ah, não, é só isso aqui e é isso e acabou. É o mapa de modo geral, mas se tivesse que pontuar um signo, eu diria Virgem, por conta dessa criticidade que o Virgem já carrega, que pode ser não só consigo mesmo, né? Como eu falei, o ascendente, por ser essa máscara, e até como a gente vê o mundo, pode ser até um tanto quanto crítico com os outros também, um ascendente em Virgem, tá? Mas, O claro, de novo, tem que ver tudo. é sempre o ascendente nesse caso, não a pessoa com o virgem, signo de virgem, é o ascendente dela, ou se a pessoa O tem o Sol também. sol também. E aí pode até inclusive reforçar um pouco, porque às vezes acontece o seguinte, de a pessoa ter o Sol no ascendente, no mesmo signo do ascendente. E aí pode reforçar, tá? Meu Deus, Outro. em Jesus. Oi? Já pensou virgem com virgem? Tenho dó Aí dessa. reforça. E o que a gente tem que olhar também, um ponto importante do mapa que é muito pouco falado, é a tônica. A tônica é um cálculo que a gente faz, a gente tem que olhar as pontuações por elemento e por modo dos signos e das casas. Então a gente tem tônica por signo e tônica por casa. Quando a Tá. tônica reforça o mesmo signo do Sol ou da Lua, ele pode carregar os aspectos mais negativos da personalidade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é Sol em Virgem, ascendente em Virgem, tônica em Virgem, aí vai ficar bem mais autocrítica, tá? E aí pode puxar muito esse lado negativo do signo. Não só Virgem, né? Eu falei sobre Virgem porque foi o exemplo que eu dei, mas qualquer signo, se a pessoa tiver a tônica reforçando o signo solar ou o signo lunar, puxa mais as características mais negativas, mais tensas daquela personalidade. E aí pode complicar um pouco nessa questão, tá? Então pode acabar afetando a questão da autoestima, sim. Nossa, isso é muito. Gente, todo mundo tem que fazer isso, né? Porque clareia a mente, né? Sim. Conhece além, né? Muito bom. Você acredita que nossa jornada espiritual está escrita nas estrelas, Maktub, ou temos liberdade total de escolha, que é o livre-arbítrio? Essa é bem profunda, né? Ó, eu vou tentar não ser tão técnico com algumas explicações, mas
Por Sim. exemplo, quando a gente faz a leitura das previsões, até mencionei a questão da revolução solar. A revolução é uma técnica muito pequena comparada com outras técnicas. A gente tem que fazer sempre um compilado de técnicas de previsões, tá? Uma delas é a progressão secundária. As progressões secundárias, basicamente um dia equivale a um ano, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu nasci dia 13/7/92. Então, quando eu tinha um dia de vida, aquele um dia estava refletindo no meu primeiro ano. Quando eu tinha Tá. 10 dias de vida, ou seja, no dia 23 de julho de 1992, isso refletiu no meu ano de 2002. Nossa. E a mesma coisa para trás, que a gente tem as progressões secundárias pré-natais, tá? O que acontece? No dia 3 de julho, 10 dias antes do meu nascimento, isso também, o céu daquele dia refletiu no meu 2002. É meio confuso, mas é basicamente isso, tá? Então, um dia equivale a um ano, tanto para antes do nascimento como para depois do nascimento, tá? Progressão direta ou pré-natal. Então, é como se fosse assim, quando você liga o seu celular, você pega o seu celular e você liga, vai aparecer a logo do seu aparelho, seja Samsung, seja Apple, seja o que for. E tá carregando um sistema. Então, antes de você nascer, é como se fosse esse carregamento do sistema, tá carregando algumas informações já. Então, por exemplo, 40 dias antes do seu nascimento, o céu daquele dia vai refletir quando você tiver 40 anos de idade. Então já vem trazendo essa energia. Você vê que já, de certa forma, sim, já está escrito, alguma coisa já foi escrita, né? É. Então o céu já veio influenciando a sua vida, a sua trajetória de alguma forma. Então, quando a gente faz as leituras de previsões, a gente tem que olhar tudo isso. E sim, muitas coisas eu acho que a gente pode entender dessa forma, que já vem escrito de alguma maneira, né? Eu acho que a questão do livre-arbítrio, ela se torna um pouco mais complexa, mais profunda quando a gente pensa em alguns pontos. Por exemplo, a gente acaba carregando ao longo da nossa vida muitas crenças, muitos padrões que a gente vai absorvendo, seja dos nossos pais, seja da nossa criação, escola, enfim, a gente vai pegando muita coisa dos outros, a gente absorve muito esses padrões. E isso vai fazendo também com que a gente repita alguns padrões de forma inconsciente, né? A gente percebe muito, eu acho que você deve também ouvir muito dessas histórias quando você conversa com as pessoas no seu trabalho, de modo geral, que parece que elas contam histórias que elas repetem, elas vivem as mesmas coisas, só muda, sei lá, algum personagem da história, então elas ficam repetindo padrões e às vezes não se dão conta disso. Eu percebo muito isso em atendimentos com a terapia de modo geral. Então, o nosso livre-arbítrio, eu acho que ele é parcial, eu acho que ele é um tanto quanto limitado por conta disso. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Que nem eu falei, até pouco tempo atrás eu não conhecia alguns pontos muito importantes do meu mapa. Eu tenho uma coisa no meu mapa chamada cruz cósmica. É um quadrado enorme vermelho no centro do meu mapa com um X vermelho, assim, ó. É um negócio tenso de ver. Das formações planetárias é o mais tenso, é o mais complicado que existe. Porque a gente tem a sensação de ficar batendo nos cantos, e é bem isso que eu sentia, porque a gente tem 4 planetas fazendo entre si oposições e quadraturas, que são os aspectos mais tensos que a gente tem. Então a sensação que eu tinha era que de fato eu fazia isso. Eu ficava batendo nos cantos desse quadrado. E era uma Uhum. coisa inconsciente, porque eu não tinha essa percepção. Então, Sim. assim, se eu tivesse 100% de livre-arbítrio, em algum momento eu ia falar: opa, pera, eu preciso sair disso. Só que eu já vinha trazendo um padrão repetitivo que eu não percebia. Então a gente faz isso. Então, por que é tão importante conhecer o mapa? Para você perceber que às vezes você não está se dando conta daquilo. Eu mesmo não me dava conta que eu fazia isso. E aí quando eu olhei, falei: calma lá, isso aqui muda muita coisa. Já esclarece muita coisa, né? Então, de certa forma, sim, eu acho que as coisas já vêm escritas, né, de uma maneira no céu para a gente poder ter esse entendimento. E de certa forma, eu acho que o nosso livre-arbítrio ele é um pouco limitado. Eu acho que a gente tem esse poder de escolha, mas a gente acaba sendo meio que
programado ao longo da vida com as nossas crenças, os nossos padrões, e é importante fazer essas quebras, porque a gente pode quebrar esses padrões, a gente pode mudar isso ao longo da vida. Só que para isso você tem que entender, você tem que conhecer. Senão você segue. Eu vejo às vezes, cara, tem pessoas que nem eu pensando no meu exemplo, eu falei, nossa, eu vou fazer 33 anos daqui 10 dias, exatamente 10 dias, né, dessa gravação. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu levei 33 anos para perceber isso, mas e quem nunca nem passa nem perto disso? Vive a vida inteira e não descobre nada de si mesmo, né? Vive 50, 60, 70 anos passando as mesmas coisas, os mesmos problemas, insistindo nas mesmas situações, e quando vê, não cresceu, não evoluiu, não entendeu nada de si mesmo, né? Então, é um ponto muito delicado, porque eu acho que as pessoas não se aprofundam nesse autoconhecimento como deveriam. E aí sim a gente poderia ter mais livre-arbítrio, mais poder de escolha. Eu acho que a gente tem, mas a gente não usa como deveria, por conta disso, por conta dessas A certas falta de... programações que a gente traz. Uhum, é verdade. Passou aqui pela minha cabeça tanta gente que poderia crescer mais, evoluir mais e não se dá a oportunidade, né, de mudança. Tem pessoas na Infelizmente. minha família que eu vejo que, sabe quando você fala, nossa, tá de novo passando por isso, de novo acontecendo a mesma coisa? 50 anos, 60 anos nas costas, passando de novo as mesmas coisas, né? Sim. Eu tive um avô que foi a vida toda também, assim, com um padrão repetitivo, que a gente falava, gente, não vai mudar, e não mudou mesmo, né? Então é triste de ver, mas é uma realidade que eu acho que é muito presente na vida de muitas pessoas, Sim. infelizmente, né? Como podemos usar os trânsitos astrológicos para viver com mais propósito e confiança? Você acha que com os mapas, com a astrologia, a gente consegue saber a hora de agir e recuar? Sim, com certeza. Eu falei sobre as progressões secundárias. Como eu falei, a progressão secundária um dia equivale a um ano, tá? Então a gente vai fazer a leitura de um ano inteiro, ela vai ter a mesma influência por um ano inteiro, tá? Os trânsitos, eles começam a dar uma afunilada. A gente já começa a fazer a leitura aí, vai muito de astrólogo para astrólogo. Eu costumo fazer de 3 a 4 meses aproximadamente, tá? Períodos de 3 meses ou 4 meses, porque o trânsito ele já começa a dar uma afunilada nos períodos de tempo, tá? Então a gente vai olhar sempre os planetas mais lentos. A gente não costuma fazer leitura de trânsito de planeta muito rápido, ou de luminares, por exemplo. A gente vai olhar Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Marte a gente olha como um disparador de eventos, tá? Então, quando Tá. ele faz uma conjunção com algum planeta do seu mapa, ele vai disparar um evento. Mas basicamente a gente vai olhar até Marte, se a gente for pensar, tá? Então, esses planetas mais lentos, eles vão começar a dar uma afunilada nos períodos de tempo. Então, por exemplo, o primeiro trimestre de 2026 é legal você agir assim, assim, assado, porque tem esse tipo de oportunidade, ou toma cuidado com isso. Aí a gente passa para o segundo trimestre, a gente começa a ver também alguns aspectos, alguns pontos ali que favorecem ou geram um alerta, né? Uma situação que você precisa estar atento. Então, sim, ajuda bastante. No começo do ano eu fiz as minhas leituras de previsões para o meu ano inteiro e basicamente o começo do ano falava muito sobre focar em divulgação, em marketing, investir nessa parte mesmo, que depois de abril eu ia ter muitas oportunidades e realmente vem acontecendo muito. Vem fazendo alguns eventos, palestras, até o convite que você me fez aqui, então eu percebo tudo isso acontecendo, essas movimentações acontecendo. Mas é claro que assim, nem sempre vai ser só um mar de rosas. Pode eventualmente falar, olha, cuidado nesse período aqui com acidente de carro, ou com ferimentos, ou com doenças. Eu fiz uma leitura no final do ano passado, eu não me lembro exatamente o mês, mas eu fiz para uma cliente e eu falei para ela que em um determinado período desse começo do ano ela poderia ficar internada, ter algum tipo de internação ou problema de saúde. E ela me mandou mensagem essa semana falando: realmente, naquele período eu fiquei um dia internada, eu passei mal, fiquei um dia internada. Então, quando você presta mais atenção
Nos trânsitos, você sabe o momento que, olha, aqui vale a pena agir, vai me trazer um impulso maior, ou aqui, opa, não, vamos recuar, vamos ficar mais atento com alguma coisa, com saúde, vamos desacelerar um pouco no trânsito, por exemplo, porque pode dar algum problema. Então, é legal porque você sabe as épocas certas. Não tem uma data específica para fazer, tá? Não precisa esperar, por exemplo, como eu fiz no começo do ano, ou data de aniversário. Você pode fazer a qualquer momento. A gente faz a leitura sempre para um ano. Então, a revolução também é para um ano, só que ela precisa ser mais perto da data de aniversário, tá? Agora, as previsões de modo geral, qualquer data. Até a revolução a gente consegue ver, mesmo que não esteja tão próximo. Por exemplo, que dia que você faz aniversário mesmo? 26 de março. Março. Então, ó, já passou um pouquinho. Mas a gente poderia fazer hoje e puxar a sua revolução de março desse ano. Porque você Tá. ainda está vivendo essa revolução. A revolução também é basicamente como se fosse um outro print e a gente vai meio que sobrepor um print no outro e fazer algumas comparações, tá? Então, a revolução é isso. O grande problema que eu acho que aconteceu com a revolução foi que de uns tempos para, acho que agora deu até uma acalmada nisso, mas não sei se você ouviu falar alguma coisa sobre uma época que as pessoas começaram a falar assim: ah, mas o astrólogo, a astróloga falou que se eu passar o meu aniversário lá em Paris, vai ser melhor para mim por conta da minha revolução solar, fazendo relocação. Ah, eu já ouvi falar. E isso é muito fraco também a gente parar para pensar, porque não faz muito sentido. A sua vida está aqui. Eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu vivo tudo aqui, trabalho aqui. Minha vida inteira está estabelecida aqui. Aí um dia do ano eu vou passar lá em Paris para. Não faz sentido, entendeu? Porque quando você voltar, a sua energia ela tá mais presente aqui, né? E a revolução, como ela é muito fraca nesse sentido de previsões, em contexto mais geral, eu falo que é como se fosse assim: uma vez por ano você passar na farmácia, sobe na balança e tira a sua pressão. Ah, Tá. fiz meu check-up do ano. Não É fez, isso. né? Então Sei. é mais ou menos isso. Quando você faz as progressões secundárias, as lunações, os eclipses, os trânsitos, aí sim você tem uma visão mais ampla, né? E trânsito é legal por conta disso. Como eu falei, ele vai dando esses direcionamentos mais pontuais para os seus meses. Faz mais sentido a gente se organizar, né, com relação aos trânsitos do que, por exemplo, com a revolução solar. Tá. Nossa, é muito detalhe. São muitos detalhes, né? Uhum. Astrologia, o meu professor, ele brinca, ele fala que é uma ilustre senhora de mais de 5.000 anos. Então, assim, é estudo para a vida inteira, não tem como parar. Coisa, tem muita coisa. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui para você, que é a seguinte: a autoestima feminina, em especial, pode ser impactada pelos ciclos lunares? Sim ou não? Muito pouco, tá? Tá, O que acontece? Lembra que eu até falei agora, os trânsitos, a gente olha até Marte estourando, né? Marte como um disparador de eventos. A Lua é muito rápida. Ela não é um planeta, né? Mas a gente fala que é um planeta só por convenção, porque é um luminar. Então, só para facilitar, a gente acaba falando planeta. Mas o ciclo dela é muito rápido. Ela passa através de todos os signos num período de 28 dias. Ela faz uma revolução, né? Um ciclo inteiro em 28 dias. Então, ela fica mais ou menos uns 2 dias e pouquinho aí em cada signo. Então, se a cada 28 dias tivesse essa influência intensa desse jeito, imagina, a gente ia ficar uma montanha russa, não ia ter fim, não ia ter paz, né? A Lua pode trazer algumas flutuações de humor, isso sim. Mas é sempre importante lembrar o seguinte: para qualquer questão, seja as lunações, seja os eclipses, seja, enfim, todas as técnicas de previsão que eu falei, as progressões, os trânsitos, isso é em cima do mapa natal da pessoa, tá? Então, por exemplo, hoje a Lua está nesse posicionamento X do mapa, do céu. Mas onde que ela reflete no meu mapa? Ela tá. ativa alguma coisa? Ela acionou alguma coisa? Aí a gente tem que olhar muito mais especificamente.
Porque não dá para simplesmente pensar, por exemplo, assim, o Mercúrio entrou em peixes, todo mundo vai sentir do mesmo jeito. Não vai. Se ele estiver fazendo um trânsito em cima de alguma questão do seu mapa, ativando algum ponto do seu mapa, você vai sentir de um jeito, eu vou sentir de outro. É a mesma coisa eclipse. Eu vejo que eclipse virou um negócio na internet que eu não sei de onde as pessoas tiram essas informações. Vai ter eclipse dia tal, então vai abrir um portal e vai acontecer isso, todo mundo vai sentir. Se não ativou nada no seu mapa, é igual brincar de batalha naval. Se você der um tiro na água, não acontece nada, segue o jogo. Se acionar alguma coisa do seu mapa, sim. Aí pode ter uma influência bastante positiva ou muito negativa, dependendo do que está sendo acionado, tá? O eclipse, principalmente, ele traz muito esse, como se fosse assim, apagou a luz, e aí depois, quando dá o tempo de ápice desse eclipse, pode surgir alguma coisa, né? Como se voltasse a luz e falar, opa, agora enxerguei as coisas. Isso para eclipse lunar também. Então a Lua, ela traz essa flutuação se ela acionar alguma coisa do seu mapa. A gente vê muito isso nas lunações e também nas progressões secundárias, tá? Então a gente tem a Lua progredida, a gente olha, a gente observa. Agora, mensalmente, não. É muito fraco, é muito pouco para falar que ela vai influenciar. Então, né, gente, por favor, olhem bem aqui pra gente. Porque o negócio é o seguinte: corte de cabelo, gestante, sei lá, brigou com alguém, Mercúrio retrógrado. Isso Nossa. aí é só para se você tiver alguma coisa no seu mapa, tá, querida? Não vem se esconder atrás disso, não. Usar de muleta, né? Mercúrio retrógrado agora Vênus também, né? Que acabou levando fama. Nossa, entrou Vênus retrógrada, vai acabar os casamentos. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver com isso. Que bom que alguém está esclarecendo isso. Ô, Ká, falando sobre Lua, você já ouviu falar sobre a Lua Azul também, que foi outra que bombou na internet, que virou um bafafá uma época? A lua azul e o tanto que eu recebi de lua rosa. Todo mundo me encaminhando no direct, não sei por quê, né? Só porque eu gosto de rosa. Ó, um monte, eu recebi um monte, lua azul, lua rosa. Eu falei, que é isso? A lua de sangue, lua de morango, lua não sei. Tem um monte de coisa. Tem essas aí, elas estão muito até associadas com fenômenos astronômicos até. Mas a lua azul, o que acontece? A lua azul é quando tem uma segunda lua cheia no mesmo mês. Porque como ela fica 28 dias fazendo o ciclo, então é possível. Se ela entrar uma lua cheia no começo do mês, no final do mês, lá pelo dia 28 de novo, né? Pode entrar uma lua cheia de novo. Só que isso aí é convenção de calendário. Quem fez o calendário foi a gente. Não tem nada a ver, não vai ter influência nenhuma. Então, acaba que não tem nenhum ponto especial numa lua azul, por exemplo. Então parem de ser louca, pelo amor de Deus. E assim, existe algum planeta ou casa que mostra feridas emocionais no mapa? Sim, tem. Sim, é A, específico. a casa 12 mais especificamente, ela fala sobre isso, tá? A casa 12 a gente fala que é uma casa de exílio, é uma casa de reclusão. Então, quando a gente tem situações que levam à internação, por exemplo, ou questões do inconsciente, problemas que podem ser, inclusive, transformados em fortalezas, em forças, tá? Então a gente tem muito essa questão interna do inconsciente na casa 12. Mais especificamente ela, tá? Mas a gente tem que ver tudo. Por exemplo, a nossa casa 3 e a nossa casa 4, de certo modo, também falam da nossa infância. E aí pode ser que tenha alguma coisa lá, né? Alguma coisa que a gente passou na nossa infância, que ficou muito marcada. A casa 4 ela fala do nosso lar, ela fala também da nossa família, dos nossos antepassados, muito mais nesse sentido mais emocional, de Tá. questões emocionais mesmo, tá? Então, eventualmente, pode ter alguma coisa lá, sei lá, tive
um problema com a minha família e ficou marcado na casa 4 ou separação dos pais na infância, pode estar na casa 4 ou na casa 3 dependendo da situação, que a casa 3 também fala sobre irmãos. Ah, tive um trauma com o irmão na infância. Então pode estar ali também, pode estar em outros lugares do mapa, tá? Mas a casa 12 ela fala bastante sobre isso. Por isso que é importante, quando a gente faz a leitura do mapa, não dá para a gente fazer a leitura do mundinho cor-de-rosa, leitura de Alice e falar, nossa, que mapa lindo, maravilhoso. Perfeição. Nossa, que perfeição de mapa. E não falar sobre as questões, né, de dificuldades, de dores, de sofrimentos, mas também não dá para fazer a leitura de trombeta do Apocalipse. Falar, meu amigo, esquece só na próxima encarnação. Demais. Tchau. Passar bem. A gente se vê na próxima vida. Não dá para fazer isso, tem que ser realista. Porque aí a pessoa vai entender o que é de fato que ela precisa trabalhar dentro desse monte de coisa que vem no mapa e falar: não, sim, isso acontece ou já aconteceu, vamos enfrentar, vamos olhar a situação de frente, vamos resolver o que dá para resolver e vamos conduzir da melhor forma possível. Então tem que ser olhado, tem que olhar, sim. Inclusive é importante o próprio cliente perguntar algumas coisas. Ah, eu quero saber sobre dores emocionais, feridas emocionais, traumas. A gente consegue dar um direcionamento um pouco melhor também, para poder já saber exatamente o que você gostaria de focar no seu mapa. Eu acho que faz muito mais sentido também o cliente já dar esse norte, esse direcionamento. Eu tive uma experiência recente agora de fazer um evento, eu estava conversando com algumas pessoas que passaram por lá e elas falavam: ah, estou num momento de bastante dificuldade, não consigo me encontrar, estou meio perdida na vida. E eu falava: você já leu o seu mapa? Ah, eu faço revolução solar todo ano. Aí entra naquela questão de novo, né? Aí eu falei: tá, mas você já viu o seu mapa? O que que ele fala para você? O que que você poderia usar de ferramentas? Era uma questão até mais ligada a trabalho. Eu falei: você já viu o seu meio do céu, por exemplo? Ah, não, o que que é isso? Nem sabia que dava para ver essas coisas no mapa. Então, fica aquela coisa muito superficial, olhar só um aspecto, só um ponto de vista do mapa e não olhar essas questões. Por exemplo, as dores emocionais. Porque muitas vezes a gente carrega isso a vida inteira, não se dá conta e a vida vai passando. Então, se você olha, vamos olhar a sua casa 12, vamos olhar o eixo, né, que a gente tem aqui de informações, vamos ver os seus, as suas origens, as suas raízes, vamos ver o que que você pode usar aqui também como uma fortaleza para auxiliar nesse processo. Então, tudo isso ajuda a entender essas dores. Acho que você perguntou mais alguma coisa linkado aí, eu já me esqueci. Repete, por Não, favor. deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Era isso? Ah, não, era isso das feridas emocionais. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu acho que você está fazendo telepatia, porque eu ia te perguntar agora para complementar. Você acha interessante a pessoa fazer o mapa e dar início a uma terapia com, né, com psicanálise e tal, porque vai pegar isso, né, e vai fazer o que com essa informação, né? Sim, com certeza. É um processo, né? Então, quando você sabe onde você precisa focar, é mais fácil. Então, Sim, é importante. Eu acho que a terapia vai ajudar muito nesse processo. E mesmo que você tente fazer isso sozinho, algumas coisas você vai esbarrar em algumas dificuldades. Porque vai acabar encontrando coisas que você não quer ver. Como eu falei, muitas coisas do mapa a gente tenta esconder de si mesmo. Porque é a realidade, ele tá ali para te mostrar. A gente faz isso o tempo inteiro, a gente tenta se proteger se escondendo um pouco aquilo que a gente é, até que alguém mostre. Isso eu vejo em conflitos, por exemplo, de casal, né? A pessoa aponta o dedo no outro e fala: ah, você é assim e você é assado. A tendência, a reação normal da pessoa é negar. Isso sempre acontece. Mas às vezes passa aquele momento da raiva, passa aquela coisa do calor do momento, e aí você começa a pensar, fala, será que eu faço isso mesmo? E às é, vezes faz, e a gente não consegue perceber, né? A gente não se vê muitas vezes daquela maneira.
E aí, quando você se depara com algumas coisas do mapa e você não sabe como lidar, eu acho que nada melhor do que iniciar um processo terapêutico para ter alguém para te dar um suporte, para te dar um auxílio e falar, não, vamos trabalhar em cima disso, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, tem como tratar, tem como trabalhar. Então, às vezes, a gente, do nosso ponto de vista, as coisas tomam proporções maiores do que são. Eu acho que quando você está no meio da situação, é como se você estivesse no olho do furacão, você não vai ver com tanta clareza. A gente tem os nossos pontos cegos. Por isso que é importante também o processo da terapia para que alguém te escute, entenda e perceba esses pontos cegos. Vai encontrar aquilo que você não está conseguindo ver e vai te auxiliar a conduzir melhor. Eu acho que algumas coisas a gente consegue solucionar, outras a gente consegue conviver melhor. Então é muito É, sobre isso, né? É fazer o melhor com o que dá naquele momento. E é legal sim, também reforçar, cá, que você comentou, eu acho que é importante a gente estar sempre relendo o mapa. Então, de preferência, uma vez por ano, dá uma revisada, lê de novo, passa de novo com o astrólogo, faz essa leitura de novo, já aproveita fazer mais uma previsão para um ano, porque não tem como. A gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai abrindo as nossas cabeças, as nossas mentes. Daqui um ano você vai ler seu mapa, você vai falar, nossa, agora eu estou vendo coisas que eu não tinha visto. Eu estou percebendo coisas que antes eu não tinha me dado conta. Eu já tenho mais maturidade para entender aquilo que lá atrás passou batido. É exatamente. um processo constante. O autoconhecimento não Não vai se para. resumir a uma apostilinha. Você tem que fazer Não, sempre. não é um cursinho de coaching, né? Hum, um Não é. final de semana não adianta. Não adianta. Pode até mexer com você, Sim, mas como a gente estava falando aqui, tem que saber o que fazer com isso, né? Porque às vezes joga uma bomba na gente e agora? O que que eu faço? Com todas as ruínas que ficaram da bomba, né? Então, eu acho que é importante mesmo. Eu falo por mim, sempre eu vou lá buscar meu mapa. no mínimo, eu recomendaria meditar. Meditação. Eu acho que já é um bom caminho. E eu fui fazer palestra faz pouco tempo e eu estava falando sobre o impacto das redes sociais na qualidade de vida, como, né, vem gerando estresse, ansiedade e tudo mais. E no final eu falei, vou ensinar um exercício de meditação o mais simples possível, coisa de 10 minutinhos você consegue fazer. E era uma coisa tão simples e tão fácil, mas assim, eu percebia que algumas pessoas olhavam meio, sabe, meio torcendo o nariz, meio com descrença, assim, e falo, gente, não tem nada demais. Meditar não é isso que vocês acham que a gente vai, sei lá, Sair do corpo. não tem nada disso, sabe? É uma coisa super tranquila e eu recomendo muito. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a inserir de fato a meditação assim, diária na minha vida, mudou muita coisa. Então eu recomendo muito, faz muito sentido você praticar isso até para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento espiritual. Acho que de modo geral eu recomendaria no mínimo a meditação, independente de qualquer coisa. Sim. E você faz meditação guiada? E você, como profissional, você faz para as pessoas ou não? Eu desenvolvi um programa, né? Acho que eu cheguei a comentar com você, né? Um programa de 21 dias de meditação, que é justamente para esse processo de autoconhecimento. Então, ele é dividido em três períodos de 7 dias, três ciclos. O primeiro é mais ligado com a prosperidade, mas é entender o que é prosperidade, né? Que ela é um estado de espírito que vai variar. Então, a minha definição de prosperidade vai ser diferente da sua, porque os nossos objetivos são diferentes, as nossas visões de valores, enfim, uma série de outras coisas, elas são diferentes. Então, é entender o seu posicionamento diante das questões da prosperidade. O segundo ciclo é ligado com os relacionamentos, que também é ligado com esse entendimento de você perceber padrões que às vezes você repete e não percebe, situações que você poderia melhorar, seja estando num relacionamento ou não tô com ninguém, quero melhorar o meu posicionamento diante dos relacionamentos para encontrar a pessoa e fazer o relacionamento dar certo. Então tá muito ligado com isso, esse entendimento, essas quebras de padrões ligados às questões de relacionamento. E o terceiro ciclo, que é para mim, o mais fundamental, que é o autoconhecimento, né? De se conectar de novo com a sua própria essência. Eu acho que isso se perdeu muito nos últimos tempos.
parar para pensar, antigamente, quanto menos tecnologia, mais as pessoas se conectavam. É, Hoje é muito conexões digitais, virtuais, que são muito boas, porque facilita, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando, mas eu acho é, que quebra um pouco, perde um pouco essa conexão pessoal e íntima também, né? De você com você mesmo. Então, eu acho que é legal você. Tem algumas meditações no meu Spotify, no meu canal do Spotify também, no YouTube, enfim. Então, assim, eu gosto de usar a meditação também guiada, porque às vezes sozinho você não consegue mesmo, você tem uma certa resistência ou dificuldade, então quando você ouve e vai sendo conduzido é muito mais fácil. Então, sim, também tem as meditações aí. perfeito. Preciso fazer elas, inclusive. Vou começar e depois eu dou o meu feedback aqui para vocês. Agora falando um pouquinho de fé, né? Que eu sempre vou para esse assunto. Você acha que a fé e a astrologia caminham juntas? Se a gente for pensar em fé num âmbito mais geral, eu acho que sim. Não se resumindo só na fé religiosa. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais esse leque, eu acho que sim. Porque fé, eu acho que é quando você acredita muito em alguma coisa, você tem aquela. É como uma coisa interna, né? É algo que vem de dentro que a gente não explica, mas você sente, você acredita. Eu acho que isso é muito mais sobre o que você sente, o que você acredita, do que sobre uma questão mais religiosa. Eu acho que a fé cega, ela pode atrapalhar. Aliás, ela vai atrapalhar de qualquer jeito, né? Já tive alguns casos de pessoas que falaram: olha, eu não quero fazer porque eu não acredito, ou eu acredito em outras coisas que condenam, por exemplo. Então, eu acho que tudo que é muito cego prejudica. Agora, a fé que te permite questionar, que te permite expandir esses horizontes, eu acho que sim, ela pode agregar bastante. Porque o mapa ele também é um pouco de você acreditar e ter fé em você mesmo, né? Eu acho que é um pouco não, é muito disso, né? Porque quando você olha o seu mapa, se você não tiver fé em você, eu acho que Não adianta nada. não tem nada, né? A pessoa já perdeu praticamente as esperanças na vida. Então, acho que é importante você, no mínimo, ter essa fé em si mesmo. E o mapa vai te dar esse norte, esse direcionamento, vai te mostrar algumas questões que podem fortalecer essa sua fé, que inclusive a gente pode verificar em algumas casas do mapa, a gente pode verificar a espiritualidade, a religião, alguns assuntos mais ligados com essa parte da fé. E eu acho que é muito sobre você se encontrar na sua percepção de si mesmo, do mundo, de você entender. Eu acho que não é muito buscar o seu lugar no mundo, é entender que o mundo é o nosso lugar, mas que a gente tem que ter essa fé de saber que a gente tem um motivo para estar aqui, tem uma razão de ser, tem um propósito de vida, que não tem nada a ver com vocação também, eu acho. A vocação é ligado com a sua carreira, a gente consegue ver algumas coisas também ali na sua casa 2 na casa 10 casa 6 dependendo também, né, que tá ligado com o trabalho, mas eu acho que não é só trabalho, a gente não tá aqui só para trabalhar, pagar boleto e deixar as coisas aqui, os bens materiais. Eu acho que é entender também esse propósito que a gente traz. É entender que a gente é muito mais do que só essa matéria que a gente está carregando. É entender que você precisa ter. Quando lá atrás os homens olhavam para os céus, olhavam para as estrelas, para o sol, pintavam aquilo nas cavernas, eles estavam procurando um propósito, um significado para a vida, né? Para fazer uma conexão, uma ponte com alguma coisa que eles não entendiam e trazer essa luz, esse significado. Então, eu acho que sim, eu acho que lá de trás a gente já vê muito isso na história da astrologia, né? Que é muito sobre esse movimento da fé em alguma coisa, em acreditar em alguma coisa, em buscar respostas, buscar um propósito na vida. Então, acho que sim. E você perguntou mais alguma coisa ou era isso? É que eu vou falando, é isso, né? Você falou sobre a E questão dos signos. Eu acho que, de novo, né? Não tem um signo mais forte, por exemplo, assim, em questão de fé do que outro. Eu acho que é muito também da personalidade, é muito da característica da pessoa, é muito do mapa,
daquilo que a pessoa é. Uhum. E, de novo, eu acho que não está tão ligado com questões religiosas. Ah, Mesmo a não. questão da espiritualidade, as pessoas confundem um pouco espiritualidade com religião, com religiões que têm contato com espírito, o mundo dos espíritos. Também não é isso. A espiritualidade, para mim, é você encontrar esse propósito, esse significado. E a fé, eu acho que está muito atrelada a isso. É você se conectar com algo maior, né? Que está fora de você, né? Que vem de dentro, se conecta com algo que está fora de você, Sim. acima de você, né? Então eu acredito muito que os nossos antepassados, eles se guiavam, como você disse, né? Pelas estrelas, enfim, a própria história de Jesus, né? Três reis magos, a Que, que, estrela, que eram né? três homens andando no meio do deserto olhando para o céu? Três astrólogos. Eles estavam se guiando Ah, bom. onde, onde está Jesus, né? E chegaram até Jesus. Então, E é assim, legal também, cara, que você tocou nessa questão da história. A astrologia lá atrás, ela andava, sempre andou de mãos dadas com a astronomia. E os antigos, eles tinham muita ligação com a astrologia. Os reis mais antigos usavam muito da astrologia para previsões, até para coroações. A questão da nomeação, da posse do presidente dos Estados Unidos também é baseada em astrologia. A data não é à toa, é ela mesmo? tem um propósito. Então, E não tudo, sabia. até hoje a gente tem muito isso, né? A gente carrega. É, Só que as pessoas não levaram muito adiante essa associação, porque acabou chegando num ponto da história em que começou a ser condenado justamente por conflitos de interesses, por tá. questões religiosas e as outras questões mais, começou a ter esse desassociar uma coisa da outra. Ah, não, eu não posso fazer astrologia porque é coisa do demônio. Então as pessoas É, ficavam com a astronomia e não com a astrologia e foi se separando em duas vertentes. Mas que na verdade elas sempre andaram muito juntas, né? Então, faz parte da gente, né? Não tem como negar. Mas basta acreditar. Tem gente que não acredita em nada disso, com o maior respeito, mas nós acreditamos e estamos aqui para entender isso. eu penso que uma coisa que está aí há mais de 5.000 anos sendo estudada, ela É deve porque ter alguma fundamentação, né? Porque não ia se manter por 5.000 anos, né? não. E assim, eu sempre conto casos aqui, né, do estúdio, porque um monte de mulher fala o quê? Uma hora chega nos signos, né? Ai, mas eu sou escorpião, imagina, eu gosto de tal coisa, mas meu ascendente, mas o boy que eu tô saindo é virginiano e não sei o quê. Então, fazem essas conexões assim, né? E eu vejo muito que é como interfere, né? Na autoestima, a pessoa se conhecer na questão do signo, né? Sim. Eu não entendia muito, até te conhecer, eu não entendia muito sobre isso, mais aprofundada a coisa. Eu só ouvia que eu era de Ares, ou ouvia assim, mas você não parece de Ares. Não, você deve ter aí um ascendente mais forte que você. Ah, você já fez 30 anos? Ah, então esse é o ascendente que tá tomando conta de você. Então eu só ouvia esse tipo de coisa. Até eu ter um mestre aqui, né, Gui? Que me ensinou muita coisa e fez o mapa e eu passei a entender a força de Ares dentro do meu mapa, a Lua em tal lugar, Vênus, enfim. Aí eu fui entendendo tudo isso e isso afetou a minha autoestima, né, como mulher. Então, eu vejo as mulheres aqui também como interfere na autoestima delas. Você percebe isso nas suas clientes? Sim, eu acho que quando você entende o mapa de modo geral, e até muito essa questão dos signos que você falou, eu acho que um ponto que a gente precisa parar, assim, o quanto antes é essas taxações, né, de
Ah, o signo X é assim, todo mundo é assim, todo mundo é assado, cozido, frito, porque acaba gerando estigma. Então, por exemplo, o escorpião. Escorpião, você fala que é de escorpião, parece que, nossa, a pessoa só falta pegar um crucifixo, água benta, uma resma de alho e esfregar na sua cara. Porque, assim, é uma coisa absurda o que as pessoas fazem com o signo de escorpião, por exemplo. E não é isso. As pessoas precisam entender que o signo é um padrão de comportamento, é um padrão de energia. Só que você não é só aquilo. Tem uma série de outras informações ali agregadas e que você tem que entender. Você precisa olhar o mapa inteiro, você precisa trabalhar o contexto, entender o que está por detrás, abrir o signo, não ficar naquela coisa rasa, superficial que as pessoas falam, de que ai, todo taurino gosta de comer, todo sagitariano gosta de festa. É aquilo que eu falei. De repente, um Sagitário com um Saturno fazendo uma conjunção ou uma oposição, a pessoa não vai querer festa, não vai ser aquela pessoa que vai no Carnaval de Salvador. A pessoa vai ficar em casa. Ah, não quero, não gosto de bagunça. Então, Chega- oi? Não quer nem chegar perto do Não, carnaval. não quer. Então é isso, sabe? É entender que existe muito mais por detrás e como isso afeta na sua autoestima, né? De você se enxergar de fato como você é, porque eu acho que as pessoas ainda não conseguem ter esse aprofundamento ao ponto de se conhecer completamente. Todo mundo, eu acho que não é só um ou outro, não é exclusividade de ninguém. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu até, né, dei o meu exemplo, até pouco tempo atrás eu também batia nos cantos, batia a cabeça. Isso acaba acontecendo, é normal. O importante é a gente saber que sim, dá para encontrar soluções, encontrar respostas. A gente não precisa ficar limitado naqueles rótulos que as pessoas nos dão e naqueles rótulos que a gente também se coloca muitas vezes, né? Então, entender que você pode trabalhar esses aspectos, pode se conhecer mais a fundo, entender questões mais profundas de si mesmo, até isso refletir diretamente na sua autoimagem, na sua expressão. Nem você sempre fala, né? Até além do espelho, não é só olhar o físico, não é só olhar o seu ascendente, por exemplo, e falar, ah, não, Karina, o seu ascendente é Gêmeos, você é assim, 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 assado, e pronto, é isso, não tem o que fazer. Não, tem muita coisa aqui no seu mapa que a gente pode aproveitar. O que a gente vê que é situação mais complicada, vamos focar em cima disso, vamos incorporar algumas coisas do seu mapa, algumas umas informações que fortaleçam para te dar um sustento para lidar com essas questões mais difíceis, né? Então vamos integrar as informações, não fazer uma coisa Frankenstein, que nem eu falei, pega um ponto aqui, um ponto ali. Por isso que esses mapas prontos, que você só digita as informações em algum site, ele te dá o PDF todo pronto, não faz sentido. Porque ele só vai É, pegar ponto a ponto, ó. Sol aqui, lua ali, fica um pedaço de cada um. Aí você não conecta as coisas, né? E aí, quando você sim. faz essa integração de tudo, claro que isso vai refletir na autoestima. Você vai se entender, você vai se conhecer. Aquilo que para os outros pode parecer um bicho de sete cabeças, você vai falar: não, não é, calma. Já vamos lá, vou te explicar como que funciona isso no meu mapa, por exemplo. A pessoa já sabe como funciona. Não, isso é muito legal. E agora uma curiosidade. Como que você chegou como que você se conectou? Por que que você assim começou a estudar astrologia? A astrologia especificamente, deixa eu puxar pela memória. Porque, ó, eu vou falar um pouquinho, assim, bem breve da minha história com a terapia. Eu Sim. fui, logo que eu me formei no ensino médio, eu fui fazer faculdade. Eu fui para São José dos Campos, eu estava fazendo faculdade de matemática computacional, nada a ver, né? Pô, Meu Deus. completamente diferente. E aí eu tive alguns problemas, porque lá a gente passou por muitas greves na época, greve da faculdade, greve de professores, greve de aluno, e aí o negócio foi embolando, embolando, embolando. E eu pensava, nossa, eu não vou terminar nunca essa faculdade desse jeito. E eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, que na época eu não sabia o que era. Eu não entendia, eu achava que eu estava infartando. E aí eu falei, não, Nossa, vamos parar, voltar para casa, cuidar da saúde. E aí eu parei, voltei para minha casa, para casa dos meus pais. E logo na sequência, uma
uma tia minha falou: olha, tem uma pessoa que trabalha com terapia e ela está precisando de alguém para trabalhar junto ali, questões de escritório, organização de pagamentos, essas coisas. E aí eu fui. E aí ali eu conheci a parte da terapia. E aí foi assim, amor à primeira vista. Aí eu já não quis nem voltar para a faculdade mais. Falei, não, não quero mais, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar. No começo, inclusive, eu acho que a astrologia, olha como é importante a gente entender o que ela é de fato. Eu cheguei a procurar algumas coisas sobre astrologia, só que muito do que eu via era essas bobagens que as pessoas falam na internet. E aí eu falei, não, não vou estudar isso. Não faz sentido para mim. E eu sou muito assim, eu tenho que testar a coisa primeiro em mim e ver se funciona. Sim, Todas as técnicas que eu trabalho até hoje, eu sempre fiz assim. Eu testo primeiro em mim para falar, sim, tá validada, funcionou para mim, eu acho que vai funcionar para outras pessoas, e aí eu começo a abrir. Então eu sempre fiz isso. E aí, como eu percebi que muita coisa assim não estava batendo, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E deixei de lado, fui estudar outras coisas. E aí eu acho que com o tempo eu fui, sei lá, despertando o interesse de novo. Eu cheguei a fazer um curso uma vez, muito tempo atrás. Também foi assim, muito fraco. Era um curso muito ruim, muito mesmo. Ele não ensinava praticamente nada, as informações de astrologia assim muito rasas. Não ensinava a fazer a leitura do mapa. E aí pela segunda vez meio que eu desisti assim, sabe? Falei, não, deixa quieto esse negócio aí. E eu acho que foi só me dar esse start mesmo assim, se despertar mesmo assim, muito tempo depois, não foi. Eu passei muito tempo assim estudando outras técnicas e meio que negando, sabe, a astrologia. E aí eu não lembro exatamente em que momento foi, mas alguma coisa me chamou a atenção, acho que pela terceira vez. E aí eu falei, não, dessa vez eu preciso encontrar um lugar que me ensine tudo tu- o que eu preciso saber. E aí foi onde eu comecei a fazer um estudo realmente bem profundo, é uma escola mesmo, então é um curso que dura, vai aí brincando, uns 6 anos de curso, então tudo é, isso. é, é. Então por isso que eu realmente não paro mais de estudar agora, porque agora eu já sei o direcionamento certo da coisa. Mas por isso que é importante, porque se a gente pega essas coisas rasas, a gente acaba desistindo mesmo, porque fala, meu, não é isso, não tá batendo, as coisas não casam, Não, né? Não faz sentido. E aí por isso que eu também nem condeno as pessoas que ficam criticando, que metem o pau na astrologia na internet aí, porque tem muita gente falando bobagem. E aí você olha aquilo, você olha a realidade e fala, não tem nada a ver, de onde você tirou isso? E é claro que sim. vai levar crítica. O problema maior, eu acho que a gente acaba indo tudo pro mesmo saco, no mesmo balaio, né? Então todo mundo acaba levando a fama por conta desse pessoal. Mas eu não lembro exatamente o momento, eu não lembro, mas foi isso. Eu acho que foi na terceira tentativa, realmente, que eu ingressei. E quais outras terapias que você utiliza? O tarô, que é meu carro-chefe, eu acho, né? Até mais do que a astrologia, porque foi a primeira técnica que eu comecei a trabalhar. Então, Tá. comecei em 2015, 10 anos já. 10 anos trabalhando com atendimento com tarô. O Reiki acho que foi logo na sequência. Eu já comecei a me aprofundar em Reiki. Aí eu fui seguindo mais para a linha dos cursos de Reiki, né? Aplicar os cursos, ministrar os cursos de Reiki. Eu usei bastante o Reiki quando eu fazia atendimentos mais presenciais. Hoje eu estou mais focado nos atendimentos online. Dá para fazer o Reiki à distância também, mas quando era presencial acho que eu usava mais, porque praticamente assim, raras as exceções eu acabava não usando o Reiki, mas de modo geral usei muito, por muito tempo. A mesa radiônica. A mesa radiônica eu acho que é bastante interessante também para desbloquear muitas coisas, para limpar, para reorganizar. Ontem mesmo eu fiz uma mesa radiônica para uma cliente e eu passei o relatório para ela. E tinha uma situação que a mesa identificou de 4 anos atrás de um relacionamento. E eu falei para ela, Nossa, olha, tem uma situação aqui, 4 anos atrás, de um relacionamento, veja se faz sentido. Ela falou, teve. Ela falou um relacionamento 4 anos atrás que praticamente me destruiu, tô me recompondo ainda desse relacionamento. Então ela já faz essas limpezas também bem profundas, dá para fazer tanto pro pessoal como para ambiental, para casa, trabalho, enfim. O Feng Shui também, para reorganização, né, energética, alinhamento
das energias, a harmonização da casa, eu acho que também é muito importante a gente manter as organizações do nosso ambiente de modo geral. E a hipnose, né? Hipnose, regressão, que também ajudam muito nesses processos, até para destravar essas dores, essas coisas emocionais que a gente carrega por muito tempo, feridas que a gente nem sabe, ou sabe e às vezes não quer mexer ou não consegue mexer, né? Então, com a. Ah, não, né, que nem, nem percebe que aquilo ainda está afetando, né? E é interessante porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, isso aí já tá bem resolvido. E aí, quando a Estamos gente bem. vai fazer hipnose ou vai fazer regressão, aí vem aquela carga que fala, tava resolvido, né? Tô sabendo. Ah, sim, nossa, como tal. E todas essas terapias, elas são recomendadas para todas as pessoas de todas as idades, ou tem alguma que não é legal, falar, olha, a partir de tal idade, conta um pouquinho sobre isso. Tá. Eu não costumo atender crianças mais, tá? Já tive a experiência, não pego mais casos, porque eu acho que o atendimento com crianças ele é bem complexo, porque envolve muito mais os pais do que a própria criança. Até vi um vídeo recente de uma. Esqueci o nome dela, acho que é Ivana o nome dela, que ela é excelente também. Ela fala que criança não é sintoma. Aliás, como que ela disse? Que na verdade a causa são os pais, normalmente, tá? Tá, Então, basicamente foi isso que ela disse. Eu não tô lembrando as palavras exatamente que ela disse, mas é meio que por esse caminho. E realmente é mais ou menos isso que acontece. Então, acho que atendimento com crianças é um pouco mais delicado. Eu admiro muito quem atende crianças, mas eu hoje não consigo mais pegar esse tipo de caso, porque eu acho muito complexo, muito difícil de lidar, e eu não tenho eu não acho que eu tenho essa aptidão para isso. Então eu já fiquei mais focado realmente nos adultos. Adolescente, depende do caso, tá? Agora, restrição, eu não diria que restrição, mas, por exemplo, o tarô. Eu não recomendaria muito para crianças e adolescentes sem autorização, sem orientação dos pais do responsável, por exemplo, né? Então, sim. é uma experiência que ela vai querer questionar, perguntar coisas, então a gente também tem que saber até onde a gente pode ir. A hipnose e a regressão não tem restrição com relação à idade, até porque crianças têm uma tendência muito maior de entrar em transe do que os próprios adultos, porque é uma imaginação mais fértil, eles acabam entrando em transe muito mais fácil. Agora a gente também tem que ser mais lúdico com eles, né? Então você pode usar, sei lá, um super-herói, uma princesa, uma coisa mais lúdica para eles entrarem em transe. Então sim, funciona. Mas aí também entra aquela questão de é necessário? Precisa? Então tem que avaliar. Tudo tem que avaliar na questão de hipnose e regressão. Eu sempre gosto de fazer anamnese primeiro para saber o que faz sentido ou não. A única restrição sei nem se poderia dizer que é uma restrição para a questão da hipnose da regressão, é porque a gente tem que se comunicar bem com o cliente. O cliente tem que entender bem, tá? Então, se tiver algum problema de comunicação, pode atrapalhar. Agora, se é uma criança que se comunica bem, ok, não vai ter nenhum problema, a coisa vai fluir super tranquilamente. Sim. Então é praticamente para todo mundo, principalmente para os adultos se curarem, né? Se conhecerem, que sempre dá tempo da gente melhorar, né? Ah, a mesa radiônica, esqueci de falar. Restrição da mesa. Eu não faço, por exemplo, assim, você me procura, eu quero fazer a mesa para minha tia. Não, a sua tia tem que me procurar para ela fazer, porque ela tem que me dar autorização. Eu não vou mexer no campo de energia de alguém que não me permitiu com a mesa radiônica, porque pode disparar algumas questões ali que ela tem que estar ciente, ela tem que estar preparada para lidar, ela tem que saber que vai mexer nesse campo de energia. Então, basicamente, o pré-requisito para acho que para todas as terapias é querer, no mínimo, né? A pessoa tem que ter Querer, interesse, porque sim. já começa por aí. Se a pessoa não tem interesse de me procurar para marcar a sessão e pede para uma outra pessoa entrar em contato, ela já mostra que ela não está muito afim, né? Ela não está muito interessada, a não ser que seja um caso muito específico de, realmente
tô sem tempo, marca pra mim, a pessoa realmente tá muito interessada, mas eu preciso também sentir isso da pessoa. Eu acho que esse é Né? o primeiro passo, você tem interesse e demonstrar esse interesse. Mas restrição, eu acho que seriam mais essas questões que eu abordei. E é uma questão energética, né? Sim, Você é uma pessoa que sente quando está perto de alguém, sente a energia dela? depende da situação, sim. Sim. Depende. Não é aquela coisa assim, antena de captar tudo dos outros, mas em alguns Ai, momentos que sim. sai de perto. Não, mas ambientes normalmente eu sinto mais. Ambientes sim. Pessoas também, viu? Depende da situação, a gente acaba sentindo. Já teve situações, claro que eu vou contar o santo, mas eu não conto o milagre. Aliás, o contrário, conto o milagre, mas não conto o santo. Eu estava num evento com umas pessoas e eu conheci uma pessoa que eu nunca tinha visto. E eu falei, não fui muito com a energia dessa pessoa. Uhum. Mas não falei nada, guardei pra mim. Passou, sei lá, um mês, dois, aí começou, sabe quando vem toda aquela fofocaiada, aquelas coisas que você fala, ah, tá, já entendi o porquê. Aí você Porque descobre as coisas, né? Então, eu falei, então faz sentido. Então é importante a gente também saber que a nossa intuição, a nossa sensibilidade, ela pode nos livrar de algumas coisas, de algumas situações, mas vamos pensar assim, usar um pouco meio com moderação, porque senão você acaba também criando muito essa barreira. Você gera sim, certos preconceitos, não dá abertura para certas situações. Pode ser que é um momento, pode ser que naquele dia a pessoa não estava bem, estava sim. carregada. Então, não vamos crucificar logo no começo, na primeira oportunidade. Vamos dar uma segunda chance, pelo menos, para ver se é isso mesmo, se não. Então, eu não gosto também de sentir a Julgar. pessoa e logo de cara, ah, não, pronto, já criei um diagnóstico sobre você, é isso, tosse minha carta aqui, seu atestado e vai embora. Não. Ah, isso é. Pessoas sensíveis como você tem que ter esse discernimento, né? Não tem como. Ai, Gui, que tristeza, nossa conversa chegando ao fim. Sabe o que eu queria que você falasse? Como que as pessoas encontram você? Tá. No Instagram, Guilherme Bioto, que eu acho que é o que eu tô mais presente. No YouTube também tem o meu canal do YouTube. Acho que é só procurar Guilherme Bioto, provavelmente já vai aparecer. Que também tem o meu podcast, que inclusive você está mais do que convidada. A gente vai gravar um episódio juntos. Então, essa conversa não termina aqui. A gente vai Tem continuar em parte outro momento com outros assuntos. No Spotify chama Terapia em Dia, o nome do podcast. E muito, basicamente. Oi? adorei, muito bom. O episódio que você me mandou, muito bom. Eu adorei. O último foi sobre crenças Muito, limitantes. muito bom. Eu adorei. E eu acho que Ah, ou basicamente é isso. No TikTok eu não uso muito, mas tem lá também a conta, que é a mesma do Instagram, Guilherme Bioto. É só procurar Guilherme Bioto com dois T's que acha lá, fácil. tá tudo lá. Ai, Gui, muito obrigada, viu? Amei nossa conversa, parte um, já que eu aqui ó, recebi ao vivo esse convite para ir ao seu podcast, que eu vou com certeza. O Gui, ele mora em Jundiaí, né, Gui? Isso. Então, presencial, você atende aí ou não? Muito pouco. Eu estou bem focado realmente no online, tá? Então, porque Então, todas as técnicas que eu faço hoje, elas servem no online. A tá. astrologia, mais ainda, viu, Cá? Porque é o que eu gosto de fazer? Gravar a sessão, assim como a gente está fazendo aqui hoje, e entregar essa gravação para o cliente, para também poder rever. Porque na hora você vai ouvir, você vai entender, mas daqui 3, 4 meses talvez você queira repassar as TV. informações. Então é importante, eu acho que vale muito mais a pena fazer assim, gravar e mandar. Sim, não, é perfeito. É aí que eu acesso. O meu foi assim com você. Então, gente, muito obrigada por terem ficado com a gente aqui até agora. Aguardem a parte 2 lá no podcast do Gui, mas eu vou colocar nas minhas redes se você quiser saber mais. Então, segue aí, Guilherme Bioto com dois T's. Se você quiser ver mais coisas, Karina Saib ou Estúdio Karina Saib. Gui, muito obrigada. Eu amei essa conversa, esse aprendizado todo, essa aula sobre astrologia.
E eu te vejo em breve. Com certeza. Beijo, Obrigado, Cá. beijo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até o próximo episódio.